Olá, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da AMIB. E hoje o nosso tema é Residência de Medicina Intensiva, Evolução e Novas Perspectivas. E a gente tem convidados especiais aqui conosco, Dr. Bruno Bessing, que é o nosso presidente da Comissão de Formação da AMIB, Dr. Cristiano Franck, nosso presidente da AMIB 2026 de 2027, e um convidado muito especial, que a gente agradece imensamente a presença, Dr. Rodrigo Cariri, é o nosso secretário executivo da Comissão Nacional de Residência Médica. Sejam muito bem-vindos, a gente vai iniciar a discussão após a apresentação de cada um de vocês. Boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado, Cris, doutor Bruno, presença do nosso secretário-geral da Comissão Nacional de Residência Médica. Uma satisfação, doutor Rodrigo Cariri, estar participando nessa atividade. E eu já vou declarar meus conflitos de interesse aqui. Eu sou médico, fiz residência em medicina intensiva pelo MEC e 98, 99, um hospital público, e sou atual presidente da MIB então primeiro presidente da MIB que fez a formação residência em medicina intensiva nos moldes como foi estruturado no nosso país. E isto com muito orgulho, muito privilégio de estar presidindo a nossa sociedade com toda a responsabilidade de ter na condução aí ser a responsabilidade da condução da medicina intensiva no nosso país e de ter a satisfação de ter cada vez mais um interesse maior pela residência da nossa especialidade, um trabalho, uma construção aí de longos anos da nossa sociedade que culminou com o fortalecimento da nossa residência em medicina intensiva. Então, é com muito orgulho e certamente a gente prevê um crescimento e um fortalecimento ainda maior das nossas residências. A MIB tem como claro isso, que a residência é o padrão ouro da nossa formação, e vamos estimular e fomentar ainda o crescimento, não só do número, mas de mais qualificação dos nossos intensivistas. Obrigado a todos e passo a palavra aí para o doutor Bruno. Boa noite a todos, obrigado, Cristiano. Bom, eu estou aqui enquanto atual presidente da Comissão de Formação. Acho que vocês, quem tem acompanhado sabe, né? Nós tivemos muitas mudanças aí recentes, né? Em como como a formação do intensivista tem sido realizada e tivemos um crescimento muito grande do número de vagas de residência no Brasil, que é muito positivo para a gente poder popular nossas unidades de terapia intensiva com mais intensivistas, né? Até atingir o ideal de a terapia intensiva ter intensivistas cuidando sempre do paciente crítico, né? A qualquer momento do dia e da noite. E a comissão de formação está aqui para não só atingir o quantitativo, mas a gente é muito preocupado também no qualitativo, em formar bem esses residentes, em todos que estão em formação. E estamos aqui apoiando a diretoria, todos os aspectos aí para a gente ter essa formação de qualidade. E temos um prazer enorme aqui de ter a presença do Dr. Rodrigo, que tem essa preocupação também. E que traz aí algumas novas perspectivas para nós agora, após a transição que nós tivemos recente, né, para a residência de. Recentemente não, já tem alguns anos, né, mas para quem historicamente é recente, então talvez temos algumas novas perspectivas. Então, não vou entrar em muito mais adiante. Assim como você, viu, Cristiano, também tive o prazer, né, de fazer residência de terapia intensiva e reconheço o papel fundamental disso na formação do intensivista nos dias de hoje, né, com a complexidade que nós temos. Bom, então passo para o Rodrigo ou devolvo para a Cristiane a palavra? Bem, eu vou me apresentar, deixar o Dr. Rodrigo por último.
até porque ele pode já explanar a apresentação dele. Eu sou Cristiane Monte, eu sou de Belém, sou intensivista titulada pela MIB, coordeno um dos programas de residência de terapia intensiva da cidade e também estou nessa busca constante da gente aprimorar os programas de residência na região e agora tentar expandir não só na cidade, não só no estado, mas também em toda a região norte, com a participação aí do Dr. Cristiano. Bem, a gente sabe que a medicina intensiva ela já evoluiu muito nos últimos anos, né? Tanto em complexidade quanto em responsabilidade assistencial. A formação do intensivista, ela tem acompanhado toda essa evolução. E essa aproximação da MIB com a comissão, ela é muito importante para a gente discutir essas competências, fortalecer ainda mais, garantir mais qualidade e uniformizar essa formação. Então, doutor Rodrigo, agora eu quero que você se apresente e explane para a gente um pouquinho sobre toda essa realidade da residência de terapia intensiva no âmbito nacional. Bom, gente, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu, pessoalmente, como professor e colega médico, mas também em nome da Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, a oportunidade de estar conversando com uma sociedade tão comprometida com o bem comum, com o bem público, com a ciência, como a AMIB, e que tem na sua história essa marca de ter ajudado a construir a política pública brasileira, né? Eu guardo com os colegas intensivistas um carinho e uma admiração muito grande que foi construída, fortalecida na pandemia. Nós estávamos em lugares opostos, digamos assim, díspares. Eu, médico de família, estava atendendo na comunidade e no acolhimento do sintomático respiratório, enquanto vocês estavam segurando aqueles que a gente avaliava com maior risco para tentar salvar vidas, enquanto tinha um monte de gente brincando com a vida dos outros. Então, a maneira como a medicina intensiva brasileira encarou, né, a pandemia com coragem, com retidão, com respeito, né, e ajudando a construir no mundo inteiro, mas aqui no Brasil muito fortemente. Isso é algo que a gente nunca pode esquecer, nunca vai esquecer, precisa estar sempre lembrando e reconhecendo os colegas que enfrentaram e também fazendo homenagem àqueles que se foram em razão disso, né? Eu sou médico de família e comunidade, Cris, Bruno e demais colegas. Eu sou sanitarista também, doutor em saúde pública. Minha área de pesquisa é na área de políticas de saúde, quando elas se encontram com as políticas de educação. Então, faz uns bons 25 anos que eu trabalho com isso e estou secretário executivo há 2 anos da Comissão Nacional de Residência Médica. Já fui residente, preceptor, coordenador de programa de Coreme, já tive atuando em praticamente todas as posições do ecossistema de formação de especialistas no Brasil e hoje estou com essa missão, que é diante de um contexto em que o país se volta para pensar com mais cuidado e carinho, né, a atenção especializada no Brasil, a gente está discutindo a formação especializada, a formação de especialistas, né? Podia resumir para vocês que o começo da política de saúde brasileira mais recente, desde a criação do SUS, em 88, ela esteve marcada por uma priorização da atenção primária, porque a gente não tinha nada de atenção primária, né? A gente tinha um parque hospitalar instituído ainda no INAMPS, mas de atenção primária a gente não tinha nada. Então, se você pegar as políticas da década de 90 e da primeira década do século XX, elas estão todas voltadas para pensar uma mudança de modelo, e a gente saiu de 0 equipe de saúde da família em 94 para agora 56 mil equipes de saúde da família. Né? É o crescimento mais rápido que o mundo viu. Hoje a gente, quando eu me formei em Porto Alegre, a gente tinha cerca de 300 médicos de família no Brasil, hoje são 20 mil. E agora o Brasil se volta, né, a olhar para a atenção especializada, muito a convite e
a comando do presidente da República de que o brasileiro tem que ter o atendimento digno, não importa em que nível de hierárquico, né? Não é somente a atenção primária, mas que ele tem acesso e dignidade em todos os passos, em todos os pontos do sistema. Então, em 23, a gente começa a se debruçar com maior atenção para esse cenário e descobre que a gente tinha um modelo de formação que pode ser caracterizado, melhor dizendo assim, na literatura, como um modelo autorregulado ou de fundamentos liberais. É como se nosso modelo tivesse sido pensado, e de fato foi na década de 70, para aquela medicina que a gente fazia naquela época, que era a medicina de consultório, né? E pensa os especialistas para isso. Tanto que o nosso regramento profissional autoriza os médicos brasileiros a fazer 100% das atividades. Hoje, os médicos recém-formados podem fazer UTI, uma atividade de alta complexidade. Ele só não pode se anunciar intensivista, e essa lei está vigente desde 58. Né? Ela outorga ao médico direitos plenos do exercício profissional e só proíbe ou interdita o anúncio da especialidade. Aí vocês veem como isso casa bem com aquela época em que a gente tinha um consultório com uma casa no centro da cidade, uma placa na frente, né, consultório do doutor fulano de tal, é especialidade, não existia rede social, não existia uma diversidade de modos de atuação profissional como a gente tem hoje, onde essa declaração das especialidades pode passar desapercebida, né? Então, a gente ainda tem um modelo que também pode ser caracterizado pelo tempo de exposição. A gente titula o especialista no sistema oficial, que é o da Comissão Nacional, por tempo de formação, sem uma avaliação de proficiência, de qualidade, de suficiência da atuação daquele profissional. E depois que está titulado, ele tem uma titulação vitalícia, né? Ele não é recertificado como muitos países do mundo o fazem. A abertura de programas de residência não respondia a nenhum critério epidemiológico, populacional ou sanitário. Ela dependia muito, até então, da iniciativa dos programas, o que fez com que nós tivéssemos uma desigualdade gritante entre os estados do país, com uma concentração enorme de especialistas no sul e no sudeste, às vezes até levando a uma precarização do exercício profissional pelo excesso de especialistas em algumas regiões, quando em alguns lugares a gente não tinha especialista nenhum. A gente vai tratar aqui o caso do Amapá, por exemplo, que é hoje ainda o único estado do país que ainda não forma intensivistas, só para dar um exemplo dessa situação, enquanto São Paulo, Rio Grande do Sul, os estados do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, têm uma quantidade razoável de profissionais atuando, né? A pergunta sobre se nós temos ou não profissionais suficientes ainda é uma pergunta em aberto, porque ela depende muito de como a gente faz essa conta, mas a gente seguramente persegue uma razão que eu queria deixar para vocês como a primeira afirmação da minha fala aqui hoje, que é a razão entre número de egressos da universidade, do curso, né, de formandos de medicina, para o número de vagas para residência em acesso direto. Nós, infelizmente, perdemos o controle da formação na graduação nos anos de 16 até 22, onde houve a maior expansão de cursos de medicina, sem regramento, cursos que abriram onde não tinha mais condições de funcionar, não tinha necessidade social, em virtude de uma moratória, que hoje a gente chama moratória fake, porque ela levou à judicialização de mais de 30 mil vagas, 20 mil vagas, 22 mil vagas de graduação que abriram sem critérios. Né? Então, o primeiro esforço nesse campo foi de retomar a regulação, e hoje a gente tem um critério muito bem estabelecido, só abre curso onde falta médicos e onde tem estrutura e condições para isso, através de editais que dizem as regiões onde pode ser, e a gente retoma a regulação da graduação com a instituição do ENARE, virando ENAMED, e agora a utilização da avaliação do ENAMED para fechar a escola, cessar a abertura de curso, ou seja,
A graduação a gente regulou, mas a gente tem um passivo que hoje gira em torno de 50 mil médicos formandos e 20 mil vagas de acesso direto para a residência, né? Então, a gente persegue a qualificação do sistema com a ideia de que um dia a gente possa ter, isso está previsto em lei, tá, gente? 2013, 12.871 de 2013, prevê a universalização da residência. Mas para você fazer cumprir a lei, tem que ter vaga. E hoje a gente não tem vaga suficiente, a gente tem uma razão de meia vaga de residência para cada formando. O mundo ocidental, OCDE, tem uma razão de 1,5. E hoje a gente persegue a razão de 0,75 para ser atingida em 10 anos, né? Ou seja, aumentar em 50% aquilo que a gente tem hoje, mas abrir residência não é uma tarefa fácil, ela exige muita responsabilidade do Estado, da sociedade civil, das instituições, dos hospitais, porque um programa de residência é um dos modelos de formação mais elaborados que a gente tem no ensino superior. Então, primeiro queria guardar isso, a gente tem como meta, uma vez que a gente atingiu a regulação da graduação, a expansão da residência, reforçando ou incrementando os requisitos de qualidade, eu não diria nem que é com os mesmos pressupostos, mas exigindo ainda mais do sistema, porque ele tem capacidade de entregar mais qualidade na formação de especialistas e diminuindo desigualdades regionais, como eu tinha explicado antes, que é o fruto de um modelo autorregulado. Então, sem a presença do Estado, sem uma regulação, o próprio mercado é aviltado, no caso do mercado da saúde. Então, o que eu vou trazer para vocês são alguns números que eu separei, a gente vem discutindo, eu queria dizer também do privilégio que é a gente poder ter um acordo de cooperação técnica celebrado com a AMIB, eles nos dá segurança técnica para estar podendo fazer essas afirmações, os estudos que a gente tem feito, e tudo, o passo a passo da tomada de decisão das políticas tem sido feito todo junto com a associação, por isso que a gente tem definido prioridades de priorização, né, a priorização dos programas de residência, distribuições regionais, tudo isso, o diagnóstico da necessidade de especialistas a gente também tem feito junto com a associação, com a AMB como um todo, mas com a AMIB em especial. Então, celebrar aqui esse acordo de cooperação técnica e apresentar um pouquinho do que é que a gente tem produzido junto, né, nessa cooperação entre o Estado e a sociedade. Eu vou pedir licença para projetar aqui rapidinho uma apresentação, e eu vou ficar sem ver vocês durante a apresentação, tá? Eu fico com o áudio aberto. Então, esse é o panorama da medicina de família em agosto, da medicina intensiva em agosto de 26. Estes dados aqui na sua tela são do Cadastro Nacional de Especialistas. Nós não Estão estamos vendo, vendo não? sua apresentação. Pode compartilhar novamente? Seleciona a primeira Só um opção, tá? minutinho. Desktop. Eu vou voltar aqui. Primeiro eu tenho que projetar para depois. Me diga se estão vendo agora. Sim, Agora, doutor, estamos perfeito. Essa tela, pessoal, é a do Cadastro Nacional de Especialistas, é uma iniciativa do Ministério da Saúde que integra as bases do Conselho Federal de Medicina, registros dos RQS, da AMB, o registro dos títulos de especialistas, e da Comissão Nacional de Residência Médica, ou seja, uma base unificada pelo CPF, e aqui a gente tem segurança de dizer quantos intensivistas titulados tem no Brasil hoje, 8.762 no cruzamento dessas três bases. Antes desse cadastro, toda vez que a gente dizia esse número, a gente tinha que dizer a fonte, né? São tantos pelo CFM, tantos pela MB, tantos pela CNRM. O cadastro permite o filtro, mas ele mostra para a gente a titulação, uma especialidade relativamente jovem, com uma predominância ainda masculina,
e com uma atuação de mais de 50% dos profissionais no sudeste do país. São 31 mil vínculos, uma média de 4 vínculos por profissional. Nesse quadro, vocês podem ver a distribuição de especialistas por 100 mil habitantes e a variação que a gente tem estado por estado. O Distrito Federal com o estado que performa com a maior razão, 10,37 especialistas para cada 100 mil habitantes, e o estado de Roraima com 0,79. Então, veja que a diferença aqui é de mais de 10 vezes a razão de especialistas por habitante entre o estado que tem mais e o estado que tem menos, Distrito Federal e Roraima. Nós temos atualmente 417 programas de medicina intensiva em 380 instituições, com 3.433 vagas autorizadas distribuídas nos 3 anos e 1.961 vagas ocupadas também distribuídas nos 3 anos. Essa é a distribuição de residentes. Atualmente temos 924 R1, 590 R2, 447 R3 e o total de 1.961. Importante dizer que esse dado não representa necessariamente evasão ou abandono dos programas, porque como a especialidade ainda está em franco crescimento, há programas que são novos e ainda não tem uma turma de R2 ou de R3, portanto, há, claro, evasão, mas há também uma defasagem em relação a isso. Esses dados são os números por estado e por ano. Pedi desculpa porque quando eu rodei a dinâmica aqui, ela omitiu 2022, mas ela permite ver o crescimento da especialidade nos estados, e esses dados estão à disposição da AMIB, caso a gente precise detalhar, não só por estado, mas por instituição, por município e tudo mais, mas permite a gente ver a evolução ano a ano, né? Nós éramos 364 residentes, divididos em 2 anos, em 2022, ou seja, 182 residentes por ano, e em 26 estamos com uma marca de 653 residentes em 3 anos. É notória a influência de quando a especialidade passa a 3 anos com acesso direto e a busca pela especialidade, né? Portanto, crescemos em número total de residentes, quase 1.600 residentes por ano, um crescimento de 438%, mas em vagas ocupadas, ou seja, dividindo por ano, crescemos 289 residentes, 79% de crescimento de vaga ocupada, não é de ocupação de vaga, tá? Que ocupação de vaga seria a razão entre autorizada e ocupada, isso também melhorou. Eu fiz também um quadro aqui para vocês verem a razão de especialistas, de residentes por população, né, por estado. Então, também temos uma desigualdade entre estados no país em termos de distribuição de vagas, né? O estado com a melhor razão é o Espírito Santo, com 19 residentes para cada 1 milhão de habitantes, e o pior é o Amapá, que não tem, mas o segundo pior é o Acre, com 3,61 residentes. O Acre tem apenas 3 residentes e 830 mil habitantes, ou seja, 3,61 residentes por habitante. A razão entre o que tem mais e o que tem menos aqui é menor do que a razão que havia entre especialistas por habitante, chega a ser de 5,34 vezes entre o Espírito Santo, o estado que tem mais, e o Acre, né? O Distrito Federal está aqui em segundo lugar, com 18,81%, como o segundo estado com maior razão de residentes por habitantes, né? Para terminar e a gente abrir a conversa, eu queria falar para vocês do componente qualidade, né? Nós estamos incentivando a abertura de programas e financiando programas de residência por meio do programa Pró-Residência do Ministério da Saúde, e esse programa ele trata a medicina de família ou a medicina intensiva como uma especialidade de prioridade intermediária. Com esse crescimento de 79% nesse intervalo de vagas ocupadas, a gente entende que existe uma dinâmica que está dada na sociedade, né, dentro do ecossistema
de formação especializada que dá conta de um crescimento vegetativo razoável, sem a necessidade de incentivos específicos, como é, por exemplo, o caso da patologia, né? A patologia hoje vive uma ameaça de extinção. A gente formou apenas 80 residentes no ano passado, para o Brasil inteiro. A radioterapia, 16. Então, essas especialidades que têm uma grande escassez e culminam com a desassistência em muitos territórios do país, tem um conjunto de incentivos maiores do que a medicina intensiva. A medicina intensiva, a gente apoia o crescimento e novos programas em estados onde haja uma razão de especialistas por habitantes menor do que a média nacional. Nos outros estados, o crescimento segue o incentivo de outros atores financiadores, como as secretarias estaduais, as secretarias municipais ou os próprios hospitais. Mas o Ministério da Saúde, como indutor e como coordenador da política nacional, não tem priorizado, assim, nessa medida, a medicina intensiva, a menos em estados com menos especialistas que a média nacional. Isso é o componente quantitativo. O que eu estou falando agora para vocês, estou apresentando para vocês, é a proposta que está em discussão na Comissão Nacional da mudança do modelo, ou da criação, na verdade, porque não existe nenhum modelo avaliativo dos programas de residência. Hoje você sabe muito bem qual é um curso que tem nota 5 pelo MEC, qual é o curso que tem nota 1 e que hoje está proibido de fazer vestibular. Mas no caso da residência médica, a Comissão Nacional ela se limita a autorizar o funcionamento ou desautorizar o funcionamento caso o programa seja objeto de alguma denúncia. Nós não temos nada que diga qual é o melhor programa em um determinado estado de uma determinada especialidade, ou se um programa está bem e se um programa vai mal. A gente autoriza e acredita à instituição a qualidade. Então, nós estamos propondo um sistema avaliativo. Há 2 anos tem sido discutido e construído com as sociedades médicas, com as entidades da Comissão Nacional, com especialistas da área de educação, para avaliar os programas de residência e poder dar transparência e segurança à sociedade e aos trabalhadores, e aos profissionais, né, aos médicos que se formam nesses programas. Ele está estruturado no conceito de avaliação por competências, tem 3 eixos, se chama SINARES, Sistema Nacional de Avaliação das Residências, tem 3 eixos, um eixo é o instrumento específico por especialidade, porque hoje a gente avalia um programa de medicina intensiva do mesmo jeito que avalia um programa de homeopatia, ou de cirurgia torácica, ou de ortopedia, é um instrumento único que a instituição apresenta corpo de preceptores, a semana padrão, os rodízios, e cabe ao avaliador, subjetivamente, cruzar aquelas informações com a matriz de competência da especialidade. Então, a gente está convidando, e a AMIB já entregou para a gente as contribuições para este instrumento, que é um instrumento específico para poder autorizar e, posteriormente, manter uma avaliação permanente, programa a programa, com 6 dimensões, pelo menos, né? Infraestrutura, corpo de preceptores, programação teórica, a participação dos residentes no programa e outros aspectos que vão caracterizar o programa. O segundo eixo é o eixo do teste de progresso, que a AMIB já faz, a gente aprendeu isso com as sociedades de especialistas, e que é uma avaliação que, embora cognitiva, permite avaliar o quanto o programa incorpora de aprendizado ao residente. Não é? O que nos interessa é a curva de aprendizado aqui, não o desempenho individual do residente em algum momento da coorte, mas sim como ele entra no programa e como ele se forma, e o quanto o programa contribui para aquilo. Se o programa não melhora o residente do R1 ao R3, ele não é um programa de qualidade. E isso pode ser cruzado com informações de infraestrutura, de preceptoria, de programação teórica, para poder dizer ao programa onde ele precisa melhorar, e se não houver melhora, que ele não pode ter seu funcionamento reautorizado. E, por fim, a instituição da avaliação prática, que já está presente como exigência interna para que os programas realizem, mas a gente quer utilizar elementos da avaliação prática para compor o conceito
que junta esses três eixos e pode dizer seguramente se o programa é A, é B, é C, se é 5, se é 4, se é 3, e conferir também segurança para a sociedade e para os profissionais. Eu vou me limitar a essa apresentação para a gente poder discutir, tirar dúvidas. Cristiano me mandou alguns temas que gostaria que a gente debatesse, então me coloco à disposição para vocês, para a gente ir conversando, torcendo para que esse não seja o último, para que a gente tenha outros momentos como esse, que a gente possa continuar estreitando relações entre a Comissão Nacional, a AMIB e os programas de residência, os colegas intensivistas e residentes. Obrigado, Rodrigo. Excelente. Esse crescimento no número de intensivistas traz vários desafios. Certamente, a gente tinha um número de profissionais que saíam no mercado, intensivistas por ano, que hoje a gente quadriplicou, vai quintuplicar aí nos próximos anos, e isso é um desafio. E que a gente consiga também fazer uma distribuição mais homogênea, principalmente nesses lugares onde a gente precisa mais, onde tem menos oferta e disponibilidade de especialistas, né? Tem menos leito também, Norte e Nordeste tem menos leitos de UTI, isso é outra demanda que precisa ser corrigida, mas o número de especialistas, ele é desproporcional até ao número de leitos. A gente, com o nosso inquérito que a gente fez e deixamos com você, contigo também, mostra que a nossa proporção de intensivistas, nossa UTI no nosso país é em torno de 1/3 de especialistas, e com uma desproporção muito grande. E a região sul, com aproximadamente 50% de especialistas nas equipes médicas das UTIs, e a região norte com menos de 20% norte e nordeste. Então, como a gente pode encarar esse desafio de levar a formação e que depois esse médico também fique nesses locais que têm maior necessidade de especialista ou tem menos disponibilidade hoje? Como é que a gente pode ajudar aí nesse caso? Acho que a Cristiane convive bem com essa realidade também. Se ela quer fazer mais algum comentário também sobre isso. É, para a gente que é do norte, acaba que a maior dificuldade é a gente manter esse residente que fez essa formação na cidade de origem, né? Então, no Pará, por exemplo, que é um estado imenso, né, e que a gente tem um foco maior de formação na capital, dificilmente a gente consegue tirar esse residente da capital para emergir no interior. E a gente tem muita UTI em crescimento no sul, do norte ao sul do Pará, e a gente não tem à frente dessas UTIs uma equipe especializada com residência médica. Então, esse é o nosso maior desafio. Eu acredito que a gente conseguindo interiorizar a residência, a gente consiga realmente expandir melhor essa formação e deixar ela no próprio interior. Então, com a formação dele no interior, ele permanecer ali na cidade dele. Então, o desafio maior é a gente tentar interiorizar essa residência médica. Perfeito. A gente vem acompanhando nessa tentativa de compreender melhor esse cenário para poder atuar com prudência e responsabilidade. A gente vem examinando experiências internacionais também. E o curioso é entender que praticamente todos os países do mundo têm problemas de escassez de profissionais de saúde em diversas escalas, desde nível técnico, de enfermagem, até os de mais alta especialização. Tem um efeito e um fenômeno de concentração,
quanto maior o país, em termos de distâncias, e mais concentração de renda, maior o problema. Então, países como Canadá, Rússia, Austrália, e o Reino Unido entendendo não somente a Inglaterra, mas o Reino Unido como um todo, tem dificuldades dessa natureza. Mas Portugal, que é um país pequeno em termos de dimensões territoriais, ou a França, que é um país também relativamente pequeno comparado com a dimensão do Brasil ou do Canadá, também enfrenta o que eles chamam de deserto médico, desertos médicos, e a dificuldade de fixar especialistas. Há uma máxima no ensino médico que diz que a residência é o período que mais fixa, mas nós estamos assistindo fenômenos migratórios recentes que desafiam essa máxima, tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, tanto mostrando que há fixação na graduação e há outros fenômenos de fixação. Então, vou falar um para vocês no Brasil hoje, que é a expansão do agronegócio para o centro-oeste no Brasil, e o sul do Pará é uma região que também tem, Cristiane, muito um crescimento econômico em virtude do agronegócio e que tem feito colegas especialistas migrarem para algumas cidades polos nessas regiões onde nem há tanta estrutura assim ou não há a formação. Então, é recente ainda o fenômeno de expansão do ensino da graduação, mas há vários estudos que mostram que uma escola médica invariavelmente aumenta a razão de médicos no lugar onde ela abre, por professores, que migram para aquele lugar, por estudantes de graduação que acabam se firmando no lugar, e também porque, e sobretudo quando essas escolas têm projetos também de residência, incrementa mais ainda a fixação. Ou seja, é um fenômeno muito complexo, é um fenômeno universal, e para o qual não existe fórmula mágica, né? Existe um conjunto de ações. As políticas baseadas em evidência também têm mostrado que quando você tem uma série de iniciativas somadas, que são de remuneração, reconhecimento da atuação profissional, políticas de suporte, que a gente chama na literatura internacional, que é a oferta de moradia, transporte, deslocamento, isso, quando o junto, né, e medidas regulatórias. São 4 grandes variáveis internacionais: remuneração, formação, suporte e regulação. Então, a gente avançou bastante nas medidas de formação, que seriam essas, a abertura de escolas e agora de residência. A gente tem, em alguma medida, suporte oferecido, e aí na Amazônia tem municípios que oferecem muitos atrativos para os colegas especialistas, inclusive de remuneração bem diferenciada, mas a gente tem no Brasil uma perspectiva regulatória que a gente chama de soft power, né? Ela é muito tênue comparada com o que outros países fazem. Há países que regulam a autorização da atuação profissional mediante mecanismos de redistribuição de especialistas, que autorizam a atuação de especialistas por região do país mediante as necessidades, e que não autorizam outras especialidades em determinados lugares. Então, tem uma mão muito mais pesada do Estado do que a do Estado brasileiro, mas até mesmo esses países têm dificuldades de fixar especialistas. Vou dar exemplos. São países que, por exemplo, exigem que todo médico, depois que se forme, faça uma residência de medicina de família e comunidade. Com isso, eles resolveram o problema da medicina de família e conferiram mais experiência profissional e mais segurança para quem vai fazer uma especialidade. Tem estados como o Canadá que divide as vagas, e pensar isso para a gente é algo inimaginável, mas o Canadá divide as vagas ano a ano, faz uma reunião de suas províncias que diz quais os especialistas precisam e autorizam ou não a abertura de vaga para tal especialidade.
como nós temos os serviços escola, né, onde a residência acontece, com uma participação muito grande dos residentes na força de trabalho, é inimaginável que a gente tenha o Estado vindo para um programa dizendo: você tem 10 vagas esse ano, mas você só vai abrir 8 porque a gente não está precisando mais desse especialista aqui nesse estado, e você se vire para montar a sua escala de plantão na UTI, ou na sala de parto, ou no bloco cirúrgico, né? Então, isso são experiências que a gente não ainda testou no Brasil. A gente vem trabalhando muito com a perspectiva apenas do financiamento, e mais recentemente com a iniciativa que a gente também comemora a parceria com a MIB, que é a do provimento do especialista, que é você mobilizar um especialista de um determinado local para um outro local onde há um vazio. No caso da medicina intensiva, esta tem sido uma iniciativa muito inovadora, porque ela está incrementando qualidade. Não é nem o profissional para onde há escassez, mas é onde a gente leva o profissional para incrementar a qualidade daquela UTI que, como tu disseste, não tem um intensivista. Pode até ter uma escala montada com outros colegas, mas não tem um intensivista, e o provimento pode levar uma qualidade que a gente avalia no futuro próximo poder ser um mecanismo também de expansão das residências para esses lugares, né? Então, acho que a estratégia ela é combinada, assim, aumenta a exigência de qualidade com um sistema avaliativo, e ela também vai desenvolvendo e aperfeiçoando mecanismos de redistribuição, de interiorização, não expandindo mais tanto em um território onde já há um número suficiente para não produzir um superávit, digamos assim, né, ou um excesso de profissionais que pode até mesmo chegar a aviltar a profissão ou precarizar o exercício profissional, mas que a gente consiga ter efeitos distributivos, né? Nunca ele vai ser total, nunca vai ser efetivo num Estado democrático e livre como o nosso, né? Por último, destacar também a relação entre o público e o privado que existe no Brasil, que ela é muito particular comparada com outros países, né? Então, nós temos uma relação muito imbricada entre o sistema público e o sistema privado. Praticamente todo médico brasileiro atua nos dois sistemas, né? São raras as exceções, acho que o presidente é uma delas, né? Cristiano, que está com a vida dele lá dentro do HPS, ali atravessando a Ramiro Barcelos o tempo todo, entre o HPS e o Clínicas, né? Mas a gente tem uma mobilidade entre o público e o privado também no Brasil. Quando o público melhora, como é a situação atual, com os investimentos recentes, a gente vê uma migração da força de trabalho do privado para o público, né? Quando tem um momento de asfixia, quando tem um momento de dificuldade do sistema público, o profissional corre para o privado, atraído por outros incentivos, né? Então, é um sistema bastante complexo, mas acho que a gente tem avançado nesse sentido. No Pará, a gente até fala que a gente mora num país que se chama Pará. A gente tem uma área territorial muito grande. A gente teve um crescimento de UTIs mais complexas do norte ao sul do Pará, e a gente sente ainda essa defasagem do especialista, apesar de a gente já ter uma expansão dos cursos de medicina. Por exemplo, em Redenção, no Pará, a gente já tem curso de medicina. Então, talvez seja o gancho para a gente aproveitar e também colocar os programas, né, de residência dos especialistas, que aí Esse fica, também é um caminho, é o Cristiano, caminho. interromper, porque em outros países também há uma ligação muito mais forte entre as escolas médicas e a residência. A gente até tentou fazer isso na época do programa Mais Médicos, exigindo que os cursos que abrissem também tivessem vagas de graduação, mas essa exigência foi abandonada com o tempo. Eu acho que um caminho regulatório, um próximo passo regulatório seria esse, para um futuro próximo, exigir que os cursos de graduação também tivessem igual número de vagas de residência oferecidas na região. Acho que isso pode produzir algum resultado. Tem uma pergunta Perfeito, aqui no quiz. exatamente.
Eu já ia falar da pergunta, o nosso tempo tá se aproximando, mas eu vou falar aqui da pergunta para o senhor fazer a resposta e a gente gerar uma pequena discussão. Bem, a Cláudia Falcão, ela comentou que há 30 dias ela foi convidada para estruturar uma residência de UTI num hospital da cidade de Maceió, um hospital público. Ela tem 38 anos de atividade dentro da especialidade, porém, ela só podia colocar a produção científica dos últimos 5 anos para os preceptores. Então, essa aproximação da comissão com a sociedade e com os colegas é interessante para a gente poder esclarecer esse e outras tantas questões, né? O nosso sistema ele é bem complexo e às vezes tem ruído no caminho, né? Entre a proposição do programa e a comissão, lá onde a gente aprova ou desaprova os programas, tem uma visita de avaliação, parecer de câmara técnica, até que chegue a gente. E tudo isso pode produzir ruído. No campo do formulário de preceptoria, tem uma informação a ser prestada, que é a produção dos últimos 5 anos, mas ela de forma nenhuma impede que um colega possa ser preceptor. Até porque nós não estamos falando aqui de uma seleção para pesquisador, nós estamos falando e valorizando a experiência profissional. A exigência que a comissão mais rigorosa, com a qual a residência é mais rigorosa, é com o título de especialista. O que é absolutamente inadmissível para nós é que o supervisor do programa não seja especialista. Mas em especialidades mais recentes, vamos dizer, a medicina de emergência, não é nem tanto o caso da medicina intensiva, mas a medicina de emergência, que é mais nova que vocês, é difícil, em alguns lugares do Brasil, você montar um corpo de preceptoria na razão de um preceptor para 3 residentes, todos emergencistas. Então, às vezes, o programa compõe com alguns colegas que têm experiência em emergência, mas que não são emergencistas titulados. O que a gente não abre mão é do supervisor ser. No caso da medicina intensiva, da mesma forma, a gente olha com carinho para o corpo de preceptores e espera que todo mundo seja titulado. Se isso é uma qualidade presente, mais chance do programa ser autorizado. Se o corpo de preceptoria tem quantidade, no mínimo de um preceptor para 3 residentes, e é titulado, o programa tem grande chance de ser aprovado, se ele tiver uma boa estrutura, uma boa distribuição de estágios. Mas se ele compõe ali no corpo de preceptoria com colegas de outras especialidades com experiência também no campo, não é proibitivo. Assim como não é proibitiva a produção científica diferente. Só que hoje é como isso funciona para autorização ou não do programa. O que a gente quer com o sistema de avaliação é que isso confira qualidade. Então, isso não é impedimento para autorização, mas poderia, mais adiante, funcionar como um fenômeno ou um fator de diferenciação do programa, ou seja, aquele programa que tem todo mundo titulado é um programa A. Aquele programa que tem maior número de doutores e mestres é um programa A. Só que isso tem que casar com outros indicadores, porque às vezes o programa é cheio de doutor e de mestre, mas ninguém dá aula, né? Ninguém está ali na beira do leito e o residente não aprende. Então, residência é complexo e a gente precisa ter um sistema avaliativo que case titulação com docência pegar na mão, né? Porque a gente está falando de formação pelo trabalho, né? Com certeza. Doutor, a gente está chegando próximo do fim. Doutor Cristiano, seu microfone. Você quer falar? Vou te interromper porque o Cariri nos apresentou uma brilhante apresentação e trouxe muita coisa boa. E tínhamos algumas questões que eu acho que ele vai resumir no final para encaminhamento, porque nós temos algum programa de formação similar à residência na AMIB, que é a gente chama
programa de especialização, algumas outras sociedades de especialidade chamam de residência da especialidade, e que se criou por alguns anos atrás, onde nós não tínhamos tanto acesso à criação de programas de residência e bolsa de residências, né? Então, a pergunta se esses programas com qualidade, eles pedindo credenciamento, se é possível eles serem agraciados com as bolsas de residência. Mais uma pergunta antes de finalizar é sobre, e é uma demanda da comunidade intensiva, o quarto ano opcional para os nossos residentes, para fazer o aprofundamento num tema específico ou geral até da medicina intensiva, para aprofundar o seu conhecimento um pouco mais, e isto é uma demanda da nossa especialidade ainda. E para finalizar, tivemos ali semana passada, junto com a SBC, na Comissão Nacional de Residência, para fazer a finalização das matrizes de competência da área de atuação de cardio-intensivismo. Então, era só para atualizar em que pé está essa situação para os nossos colegas intensivistas aí, antes de finalizar. Bastante coisa, mas é o... Tá joia, Cris. Primeiro, para dizer para vocês que o sistema da Comissão Nacional de Residência Médica está aberto desde ontem, dia 10, até o dia 31 de agosto. Ele é o primeiro passo para o credenciamento de programa e posterior solicitação de financiamento no pró-residência. Na perspectiva que eu falei de reduzir o déficit entre número de formandos e de residentes, o Ministério da Saúde ofereceu 1.000 bolsas em 23, 1.000 em 24, 3.000 em 25 e está oferecendo mais 3.000 em 26. Das 3.000 oferecidas em 25, foram 2.400 contempladas. Então, aqueles critérios que eu falei para vocês de priorização, eles foram todos atingidos, e todo mundo que pediu e tinha sido autorizado na Comissão Nacional pôde ser contemplado com bolsa do Ministério da Saúde. A gente imagina que esse ano isso também vai acontecer. A gente não sabe se essa oportunidade vai se repetir nos próximos anos. Então, a gente já fez esse convite à AMB como um todo, para trazer todas as suas residências símiles, suas especializações com formato de residência para a residência oficial na Comissão Nacional de Residência Médica, e eu faço aqui o convite à medicina intensiva. Quem tiver programa com essa característica e tem condições de funcionamento como residência nas condições do MEC, pode pedir bolsa para o Ministério da Saúde. A oportunidade é essa. Os critérios de exclusão são: nós não financiamos bolsas em instituições privadas, apenas públicas ou privadas sem fins lucrativos, ou seja, filantrópicas. Então, todas essas instituições estão contempladas. Há no edital a previsão também de substituição de bolsa. Então, é possível que um programa que tenha bolsa custeada pelo Estado ou pelo município substitua bolsas pelo Ministério da Saúde, desde que o Estado assuma outras bolsas, que não haja desfinanciamento, porque a proposta é de expansão do sistema, mas o Estado ele pode trocar por outros programas, passar a financiar outros programas, né? Então, em relação às residências, é isso. Em relação às bolsas. Posso só fazer uma pergunta? Que você falou Claro, da distribuição, aqueles estados com maior número de residentes por vaga, que em tese não seriam priorizados, eles também podem fazer isso? Porque eles nós vão temos pro alguns fim desses da programas fila. nesses estados, por exemplo, Paraná, etc., Isso. entendeu? Eles vão por fim da fila, né? Tá, mas podem A gente vai pleitear rodar, por também. exemplo. Abre o sistema. A gente vai rodar primeiro a Amazônia Legal. Então, todos os programas da Amazônia Legal. Sobrou bolsa, Nordeste e Centro-Oeste. Sobrou bolsa, especialidades prioritárias e estados com menor número de especialistas por habitante. E aí Perfeito. vai rodando até chegar nesses estados. Mas como o número de bolsas é muito grande, é muito provável que todo mundo seja contemplado.
Em relação ao quarto ano, queria responder a pergunta de Cristiano com uma resposta prática. A medicina de família e comunidade optou por uma estratégia que é o R3, na MFC são 2 anos apenas, então é um R3 de preceptoria e gestão. Isso foi uma coisa que a gente começou a aventar no encontro da AMIB aqui com a gente em Brasília, que era a possibilidade de a gente ter um R4 para a formação de lideranças, né? Para a formação de preceptoria, para a formação de referências técnicas, para a formação de coordenadores ou chefes de serviço, em que o colega estaria dando continuidade à sua formação clínica, mas com uma ênfase na gestão do cuidado no programa e na preceptoria. O ano adicional, ele não prescinde ou melhor, ele dispensa, ele não precisa passar pela comissão mista de especialista, porque ele não titula como uma especialidade ou área de atuação. A área de atuação para a medicina intensiva hoje são duas, a medicina intensiva pediátrica e o cardiointensivismo, que eu vou comentar depois. Essas são áreas de atuação, ou seja, eu posso, né, tendo feito a residência de cardiointensivismo, anunciar lá no meu, né, cartão de visitas, coisa antiga, que eu sou cardiointensivista, né? Botar na placa do meu consultório que eu sou cardiointensivista. Mas a área de atuação, o ano adicional, não. O ano adicional é da especialidade. Então, o colega ele vai sair, se ele fizer um R4 de medicina intensiva, ele continua sendo intensivista. Né? Ele só vai ter um ano a mais de formação. Mas é um caminho para a gente fortalecer preceptoria, fortalecer a formação e pensar, quem sabe, em algum momento, mais uma outra área de atuação, se a especialidade assim entender. Então, a gente aventou essa possibilidade, o caminho para isso é mais curto, submeter apenas à Comissão Nacional de Residência Médica, que normalmente autoriza, feita uma matriz de competências, para aquilo dali o programa pode funcionar no ano seguinte. A questão do financiamento há de se discutir com o Ministério da Saúde ou com outros entes que tenham interesse nessa possibilidade, mas acho que existe interesse, a agenda está aberta, é perfeitamente possível, até porque a gente está pensando em algo que ainda é uma experiência inovadora, um projeto piloto, né? Não é nada que vai ganhar dimensão orçamentária tão grande. Quanto ao cardiointensivismo, é só comemorar, né, o fato de a gente ter conseguido virar essa página. Eu participei dos debates para a constituição da área de atuação na Comissão Nacional e na Comissão Mista de Especialistas. Demorou muito para se chegar a um consenso. Quando estava tudo pronto, aventou-se a possibilidade da cirurgia também entrar na área, foi e voltou, isso atrasou ainda mais, mas agora a área de atuação está aprovada, a resolução do CFM já foi aprovada, faz 2 semanas que a gente fez a reunião da CME aqui, bateu o martelo, toda semana eu cobro ao Ideraldo Cabeça a publicação, ele diz, está para sair, mas deve sair em breve, e a gente já fez a matriz de competência, já aprovou. Então, quando a resolução sair, sai a matriz de competência do cardiointensivismo pela Comissão Nacional de Residência Médica, e os programas de cardiointensivismo podem pedir credenciamento já nessa janela. Nessa janela agora de 10 a 31 de agosto. Quem tiver programa de cardiointensivismo para colocar aí até 31 de agosto pode estar colocando e entra também naquele rol de especialidades que a gente está falando da priorização. Rodrigo, posso só tirar uma dúvida também em relação ao R4? Claro, por favor. Houve essa possibilidade em outro momento e não foi possível concretizar, e eu só não entendi bem a perspectiva se isso seria possível para esse ano já, de dar encaminhamento a isso, porque para colocar no sistema, quando a gente coloca o PCP, precisa já estar lá na CNRM, isso
para conseguir incluir o PCP no sistema da Comissão Nacional, entendeu? Então, queria entender enfim, a Olha, execuibilidade a gente agora. vai ter plenária na última semana de agosto, nos dias 26 e 27. Então, se a gente submeter este pedido de criação do AR4 em 26 e 27, a gente teria de 28, que é sexta-feira, 29, 30 e 31, para abrir o sistema com esta área de atuação e inserir os programas. A O ano chance adicional, é né? bem o ano adicional. A chance é bem pequena. Seria uma operação bem complexa, mas não é impossível. O Tá, melhor e o mais tranquilo seria que a gente trabalhasse com calma para o ano que vem, mas não é impossível. tá bom, perfeito. Para isso, precisa apresentar o pedido o mais rápido possível para a gente tentar colocar na pauta. É importante fazer uma articulação com as outras entidades da comissão, CFM, AMB, Academia de Medicina, sindicatos, tem que convencer esse povo todo e a gente botar em plenária. E assim, são 16 votos, tem chance de passar, tem chance de não passar. Quando a Uhum. coisa vem assim muito em cima da hora, a chance de não passar, alguém, por exemplo, pedir vistas, eu quero ver isso com mais calma, não estou entendendo muito bem a motivação, enfim. Mas não é impossível. A gente vai submeter 8 matrizes de competências na oficina que a gente fez semana passada. Pode ser que a gente consiga colocar junto. Uhum. A gente, vocês é medicina de família, ou outras. Não, 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 a cara Comissão de Nacional. intensivismo tá junto, né? Ah, entendi, É. perfeito. Muito bem. E só assim para, eu acho que aproveitar e eu acho que tem bastante gente aqui vendo também, né, Cristiano? Nós tivemos esse ano no nosso teste de progresso, enquanto ele não é obrigatório, eu acho que é muito importante que tenha esse movimento de ele se tornar obrigatório, né? Eu acho que existe essa possibilidade, né, em algum momento. Nós tivemos em torno de 1.250 inscritos, agora eu não tenho o número exato aqui, desses 1.900 residentes atualmente em curso, mais em torno de 110 especializandos pelo PEM, né? Então a gente atingiu 60% aí dos residentes em formação e a gente está feliz com esse resultado, a gente quer, tá aumentando ano a ano, né? E esperamos que consiga seguir nesse caminho. E te dar o retorno também aí em relação à avaliação baseada em competências, nós tá no plano já, a diretoria executiva aí conseguiu orçar direitinho para a gente fazer as EPAs, a gente tem uma consultoria para nos ajudar, etc. E esperamos até o ano que vem ter isso também. Então, enfim, a gente está totalmente à disposição, né? Agora eu falo em nome da comissão de formação também, né, Cristiano? Para atingir esses marcos que são do desejo da Comissão Nacional, porque a gente tem preocupação muito grande com a qualidade dos programas, né? Eu acho que sem dúvida é importante interiorizar, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão assim, que UTI, como que estão essas UTIs, né? Se a gente tem um mínimo de estrutura, um mínimo de equipe de preceptoria. E preceptor, eu acho que você deixou bem claro, né? Não é alguém que tem um cargo específico, o preceptor é quem ensina. Então, eu acho que é quem está ali ensinando no dia a dia, não precisa ser um cargo de preceptoria, né? E é isso que a gente precisa ter, recurso humano qualificado que queira ensinar, que tenha carga horária para isso, né? E aquele documento, eu acho que chegou até você, nós criamos com esse enfoque, né? Não no currículo da pessoa, mas em ter pessoas lá ensinando e fazendo as melhores práticas possíveis aí de ensino, né? Então, o que tiver também da Comissão Nacional que está sendo criado, a gente aceita para fazer melhor aí o que for necessário para isso, né? Beleza, a gente deve submeter essa resolução do Sinares nessa plenária do final do mês. Aprovada, começa essa agenda técnica de construir os instrumentos e preparar o teste de progresso. Não vou dizer que são linhas paralelas à expansão e à qualidade, porque linhas paralelas nunca se cruzam, né? A ideia é que essas linhas sejam convergentes e que, num momento, elas estejam, aliás, em todo momento, elas estejam caminhando junto. Gente, muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo papo aqui. A gente continua à disposição, não só aqui, mas permanentemente. A AMIB, aos serviços também, como estava comentando mais cedo com o Cristiano, tive a oportunidade de passar a visita numa UTI lá em Belém. Estou à disposição também de outros programas para a gente conversar mais e aprofundar esse debate sobre avaliação, qualidade
e expansão da residência no Brasil. Obrigadão, viu, Cristiano, pelo convite. Nossa, muito obrigado, Cariri. Foi um momento muito especial para a nossa sociedade, essa proximidade com a Comissão Nacional. Muito obrigado pela excelente apresentação, por esses dados, esses informes para os nossos intensivistas. E um anseio da nossa comunidade, a gente vai lá propor para essa plenária, vamos ver, a gente vai fazer o que está dentro, porque é um anseio da nossa comunidade intensiva, e vamos levar isso para a plenária da CNRM do quarto ano opcional também. E te agradeço muito e vamos talvez programar uns próximos também para falar sobre a medicina intensiva pediátrica, que é um outro assunto e que não tem como a gente misturar, mas é muito importante também. Muitíssimo obrigado aí pela tua disponibilidade mais uma vez. Valeu, Eu queria pessoal. Boa noite. só fazer uma Obrigado. colocação. Tiveram algumas perguntas aqui no chat, que eu vou anotar essas perguntas e vou pedir para o Dr. Rodrigo responder individualmente para cada um, tá bom? Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Bruno, Cris. Muito bom. Boa noite. Boa noite.